disponíveis no BHGov e a gente também possa ouvir e tirar algumas dúvidas de vocês, compreender como está esse funcionamento dentro dos departamentos e o que a gente pode fazer para contribuir com essa melhora, né, com um processo mais fluido, um processo que atenda de uma maneira, né, mais adequada às nossas necessidades. Fazendo aqui alguns avisos, a gente está gravando o evento, a proposta é que depois esse vídeo seja compartilhado, né? Nós temos duas agendas, temos hoje e temos amanhã no mesmo horário. Serão assuntos, os mesmos assuntos que vão ser tratados aqui, serão tratados amanhã também. Então, se vocês quiserem vir amanhã, serão muito bem-vindos. Mas, como vão ser os mesmos assuntos, se não tiverem dúvidas também, vocês fiquem à vontade para não comparecer amanhã. Estamos gravando, né? Como eu falei. Aqui do escritório estamos eu, Cássia, Humberto, temos algumas outras pessoas também, Jéssica e Jussara Carla, que fazem parte aqui do escritório de processos e projetos. A condução vai ser feita por Cássia e por Humberto. Tá? A ideia é a gente olhar para a plataforma do BHGov, compreender esse relacionamento, essa integração com a ferramenta do SEI. Vamos falar um pouco sobre os benefícios aí da ferramenta, os benefícios de implantação, de uso desse recurso, e os pontos de atenção também, o que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado na utilização dos sistemas, para que a gente consiga fazer a integração da forma correta, tá bom? Então, como eu falei, a apresentação ela vai ser conduzida por Cássia e por Humberto. Eu fecho minha câmera agora e vou ficar aqui acompanhando em qualquer tempo também, estou monitorando o chat, certo? E a gente vai conversando. Desejo aqui uma ótima manhã para todos nós e vamos nessa aí. Cassinha e Humberto, se estiverem prontos aí, vamos começar. Pronto, vamos lá. Obrigado, Cris. Bom dia, pessoal. Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui. Queria agradecer a presença de vocês, né? Vamos tentar fazer da seguinte forma. A gente vai apresentando, né? E não sei se vocês preferem ir tirando as dúvidas logo, a gente vai apresentando por quê. Pode ser que vocês anotem a dúvida de vocês e no final a gente tira essa dúvida, porque pode ser que a dúvida do começo já esteja durante a apresentação, já esteja disponível durante a apresentação. Tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto. Então, a gente está implantando o BHGov desde o ano passado, né? É uma ferramenta do governo do estado, e o que a gente está trabalhando nessa implantação? Inicialmente os processos que eram atendidos pelo módulo de peticionamento do pelo módulo de peticionamento do SEI Bahia, né? E a gente está fazendo essa transformação em que todos os processos do módulo de peticionamento do SEI Bahia passem a ser atendidos diretamente por serviços do BHGov. Então, como é que funciona atualmente o atendimento ao estudante via SEI Bahia? O estudante ele pode fazer de 3 formas. Antigamente era apenas pelo protocolo, que o estudante precisava comparecer presencialmente no protocolo do seu departamento, ou no protocolo geral, e preencher o requerimento, né, entregar a documentação necessária fisicamente, e aí sim gerar o protocolo no SEI Bahia. Deixa eu só tirar isso aqui. Com a implantação do módulo de peticionamento, o estudante ele poderia fazer essa solicitação diretamente pelo módulo de peticionamento, mas para isso ele precisaria criar um usuário externo, né, solicitar, entregar a documentação, que é o termo de concordância e veracidade, comprovante de residência e RG, né, para encher o cadastro no SEI Bahia. E aí sim, quando fosse liberado o acesso dele, ele poderia estar solicitando esses serviços, né? Então, atualmente, nós temos 52 processos disponíveis via peticionamento SEI. E hoje, nós temos 18 processos no BHGov, né? E por ter esses 18 processos no BHGov,
a gente pretende desativar eles no módulo de peticionamento. Dentre outras coisas, porque o módulo de peticionamento ele precisa dessa etapa de cadastro, né? E é uma segunda etapa que é uma etapa a mais que pode atrasar, né, o pedido de solicitação do estudante. Já o módulo do BAGOV, ele é direto, a gente vai estar explicando no decorrer da apresentação, mas ele é muito mais simples do que o módulo de peticionamento. E não precisa cadastro prévio de entrega de documentos, né? A gente vai estar explicando mais à frente. E o que é que a gente tem para falar para vocês com relação a esses serviços que já estão disponíveis no BAGOV? Nós temos dos 52 processos disponíveis no peticionamento, nós já temos 18 desses processos cadastrados no BAGOV e, por já terem sido migrados, esses processos serão desativados no módulo de peticionamento do SEI até no dia 30 do 6. Né? E, a partir desse momento, se o estudante quiser solicitar algum desses serviços, ele pode solicitar diretamente na plataforma do BAGOV. E a tendência, né, é que, à medida que esses serviços do peticionamento passem a ser disponibilizados no BAGOV, a gente faça a desativação dele no módulo de peticionamento. E isso vai ocorrer gradualmente. Pronto. Em 30 do 6, nós vamos iniciar o processo de desativação do módulo de peticionamento, como eu já tinha explicado, em que esses 18 serviços que já estão migrados definitivamente para o portal BAGOV, eles vão deixar de existir no módulo de peticionamento do SEI. Pronto. Quais são as vantagens de utilizar a plataforma BAGOV? A plataforma não precisa do processo de habilitação do usuário externo. Ele pode acessar utilizando o módulo, o GovBR, né? Então, é bem mais fácil, eu acredito que hoje, para qualquer outro serviços, as pessoas precisam ter o GovBR, né? O acesso ao GovBR. Então, facilita bastante o acesso à plataforma. A plataforma do BAGOV, ela permite que os alunos eles tenham a notificação do progresso do processo que eles abriram do serviço via WhatsApp. Então, a gente vai mostrar também, no decorrer das telas, a possibilidade do aluno, não é uma coisa fixa, não, por exemplo, à medida que ele vai solicitando, preenchendo o requerimento, né, antes, uma etapa anterior do requerimento, ele pode atualizar todos os dados dele lá, todos os dados não, desculpe, os dados de número de telefone, que é justamente para isso, para facilitar esse contato com o aluno. E não é preciso que vocês enviem nada por WhatsApp, não tem essa conversa por WhatsApp. O que acontece é o seguinte, à medida que os usuários da UNEB, né, a secretaria acadêmica, o protocolo, forem colocando alguns documentos específicos, essa comunicação ocorre automaticamente para com os alunos. Então, vocês não vão precisar... À medida que, só complementando, à medida que os protocolos, as formações forem incluindo documentos no processo SEI, né? Então, vocês vão continuar usando somente o sistema SEI e com esses documentos adicionais é que dispara esse gatilho para o WhatsApp do aluno, né? Ele vai explicar direitinho. Pode continuar, Humberto. Pronto. Então, exatamente. Essa solicitação ela é enviada diretamente para o departamento, né? O que acontece hoje com o módulo de peticionamento do SEI Bahia? Vários alunos de todas as instituições, eles abrem um requerimento, um processo, né, de peticionamento, e posso dizer a vocês que 60% desses pedidos que são feitos, eles são feitos para o UNEB de forma errada. São pedidos que deveriam ir para a UESC, para as outras UEBAs, né? Então, o BAGOV, ele já faz esse filtro e ele identifica o departamento e o curso do aluno. Então, assim,
melhora bastante para nós da UNEB, porque não vão chegar pedidos para o protocolo do DCH-1 de outros alunos de outros departamentos ou de outras universidades. Então, assim, só vão chegar os pedidos de documentos ou os serviços específicos para o DCH-1 vindos de alunos do DCH-1, né? Então, já identifica o departamento, o campus do departamento e o curso do aluno. Então, isso facilita bastante. Então, com essas informações que já vêm no corpo do requerimento e do processo do BAGOV, fica muito mais prático de identificar os dados do aluno, né? Tem algumas coisas que precisam ser adicionadas no campo do serviço. A gente vai mostrar também como é que está o requerimento que aparece para o aluno, né, a forma que o aluno precisa fazer para solicitar os serviços. E vocês vão entender melhor, porque tem alguns campos que eles seguem o mesmo requerimento que era do peticionamento e o mesmo requerimento que tem de um protocolo presencial, né? Mas ele está mais enxuto para vocês verificarem. Vamos lá. Qual é o passo a passo para o estudante solicitar algum serviço no portal BAGOV? Ele vai acessar o portal www.ba.gov.br. Em seguida, ele vai clicar aqui em entrar. Ele pode entrar logo aqui, né? Ou ele pode procurar o serviço aqui nesse busque por serviços ou palavra-chave. Então, eu posso fazer aqui de duas formas. Eu posso clicar aqui nesse campo e colocar UNEB, né? E aí vão aparecer todos os serviços disponíveis para a UNEB para os alunos. Ou eu posso colocar algum histórico escolar, e aí vão aparecer todos os tipos de história escolar para todas as universidades que detêm esse tipo de serviço. Mais para frente a gente vai mostrar isso também. Então, após clicar em entrar, vai aparecer aqui, entre na sua conta, que é o mais correto, que é que ele faça aqui, acesse diretamente aqui, porque aí só vão aparecer os serviços para ele mais para frente. Então, ele pode fazer de duas formas. Ele pode fazer o cadastro dele no ba.gov, no portal, ou ele pode clicar aqui em entrar com o GovBR, que é aquilo que eu tinha falado antes. Mesmo que ele não tenha cadastrado no portal do BAGOV, ele pode acessar com o GovBR. Então, isso facilita bastante também. Em seguida, ele vai digitar na barra de pesquisa o serviço desejado, que é o que eu tinha falado, e vai clicar aqui. Ou ele pode colocar o NEB, ou ele pode colocar, e repare que todos os tipos de serviços disponíveis para o NEB, ele tem aqui, solicitar histórico escolar, aí tem o tracinho UNEB, solicitar justificativa de falta UNEB. Então, todos os serviços da UNEB, eles estão identificados para facilitar essa procura, né, do aluno. Então, em seguida, ele vai clicar aqui no serviço escolhido, ele pode colocar as palavras-chave aqui e clicar no serviço que ele deseja. Em seguida, ele vai clicar para informações sobre o processo, que é o seguinte. Ele pode vir aqui, vai aparecer essa tela, solicitar aproveitamento de atividades complementares. Ele pode clicar aqui em iniciar, e aí vai encaminhar ele para essa parte aqui. Quais as etapas? A etapa desse serviço aqui, aproveitamento de atividades complementares, é só a etapa 1 de solicitar aproveitamento. Se ele clicar aqui, já vai para a parte de preencher o requerimento. Mas se ele tiver alguma dúvida, aí a gente pede que seja divulgado para os alunos, né? E há essa opção aqui de saber mais sobre o serviço. Por quê? Para evitar que ele peça coisas, por exemplo, fora do período do calendário acadêmico, porque isso é muito importante, porque a gente sabe que tem situações como trancamento parcial ou total de matrícula, né? E que ele pode abrir, mas tenha o prazo para que ele possa abrir isso. E, infelizmente, ainda não tem como fazer essa configuração para que ele não consiga abrir esse tipo de processo fora do prazo, né, para impedir que ele impeça fora do prazo, mas eu acredito que a Prodeb esteja trabalhando nisso para que a gente possa configurar. Mas, atualmente, ele consegue solicitar
esse tipo de processo fora do prazo do calendário acadêmico. Então, é importante que ele venha aqui, clique aqui para saber mais informações do serviço. E aqui tem toda a descrição do serviço e tem os pré-requisitos aqui também na etapa 1, que é de solicitação. Então, nesse caso aqui, de solicitar aproveitamento de atividades complementares no NEB, quais são os pré-requisitos para que ele possa abrir esse processo? Ele precisa preencher o requerimento do estudante numa plataforma BAGOV e ele precisa entregar a documentação comprobatória da atividade complementar, ou seja, atestado, diploma, certificado, declaração ou trabalho científico. Então, assim, ele precisa seguir o que está escrito aqui para que esse processo consiga dar continuidade quando ele chegar lá no protocolo. Pronto. Se ele chegou aqui, viu que ele pode solicitar esse tipo de serviço, ele atende aos pré-requisitos necessários, ele vem aqui e clica em solicitar aproveitamento. Pronto. Etapa 1, solicitar aproveitamento. Quando ele clica, ele é encaminhado para a próxima tela, em que é pedido o número dele, né, para que seja enviado as notificações via WhatsApp. Esse número, pessoal, ele é editável. Então, um aluno, coloquei errado, coloquei um número errado, coloquei um número a mais, um número a menos, só que ele consegue verificar aqui, mas ele não consegue editar esse número depois que ele pediu. Então, a hora de editar, de conferir se o número dele está correto, é essa aqui, né? Ele pode fazer essa alteração a cada novo processo. Por exemplo, eu solicitei histórico escolar aqui, meu número está com um número a menos. Se eu continuar aqui, infelizmente ele não vai conseguir receber as notificações, né? Mas se ele solicitou o histórico escolar aqui e foi errado, se ele quiser abrir um novo processo para atividade complementar e ele colocar aqui o número correto, vai voltar ao normal e ele vai conseguir ter as notificações via WhatsApp corretamente, certo? Só que Só o do histórico... adicionar, Humberto, desculpa interromper, é que a notificação do WhatsApp, ela é um extra, tá, gente? Porque o processo ele vai continuar correndo, se ele acessar o portal BAGOV, ele vai conseguir acompanhar tudo direitinho, as movimentações também vão aparecer no portal, então o WhatsApp ele é um extra, né, para poder, ele nem precisa entrar no portal para saber que aconteceu alguma coisa nova, então vai chegar automaticamente o aviso no celular dele, mas se ele colocar aqui errado, por acaso, isso não vai impactar a execução, né, da solicitação dele, né, é só Exatamente. um plus aí. Pronto, vamos lá. Em seguida, a confirmação dos dados telefônicos, né, do WhatsApp, ele vem aqui para o requerimento escolar. Então, como é que eu tinha falado antes? Ele já vem aqui com pré-preenchido, né? Ele já pega o nome completo do aluno, o nome social, se tiver, né? E o CPF, o telefone e o e-mail do aluno. Em seguida, aí ele vem aqui. Esses dados aqui de cima, pessoal, eles são automáticos, certo? Só o telefone que a gente alterou na última página. Mas aí o que acontece? Vem aqui, dados de requerimento. Aqui o aluno vai selecionar o departamento, o curso, a matrícula e aqui em seguida ele vai inserir a justificativa sobre o objeto requerido. Só que quando ele clicar aqui em selecionar o departamento, só vai existir os cursos em que ele tem. Então, se ele só é aluno de administração do DCH1, só vai aparecer aqui. Seleção de departamento, DCH1, curso, administração e matrícula, a própria matrícula dele. Não vai aparecer os dados de outra pessoa e ele não pode abrir solicitação, serviço para outras pessoas. É só para o próprio solicitante, tá? Em seguida aqui, o campo que é aberto para que eles possam fazer o preenchimento é esse aqui. Insira aqui a justificativa sobre o objeto requerido. Eu não sei explicar a vocês agora qual o número máximo de caracteres. Eu acredito que seja... eu não sei, mas eu não sei muito bem se são 500 ou mais. Posso até procurar saber isso, caso necessário. Mas, assim, não vi, até o momento, nenhuma
solicitação de mais caracteres, né, disponíveis para esse campo. Então, acredito que ele seja bem amplo para que o aluno, a intenção é que o aluno possa descrever da melhor forma a solicitação dele aqui, né? Então, assim, por exemplo, vamos retornar com um processo que a gente tinha falado aqui agora, né? Trancamento parcial ou total de matrícula. Esse aqui seria o local em que esse aqui é o local em que o aluno vai indicar se ele quer o trancamento parcial e colocar o trancamento parcial da disciplina gestão de negócios, ou se ele quer trancar totalmente a matrícula, né? Então, esse é o local em que ele vai indicar essa preferência dele, né, da solicitação. Só complementando, Humberto, você volta na tela anterior. Essas informações, pessoal, elas vêm já integradas com o sistema acadêmico da UNEB, né? Então, como que ele aparece esses dados aí para poder já vir pré-preenchido, né? Então, quando o aluno ele dá entrada nesse serviço da UNEB, o portal BAGOV ele integra com o nosso sistema acadêmico para verificar se de fato aquele cidadão é um aluno da UNEB, né? Seja egresso ou seja uma matrícula ativa, né? Então ele vai lá, consulta para ver se aquela pessoa realmente tem direito de solicitar esse serviço, né? Porque esses serviços que a gente está disponibilizando são serviços para alunos, né? Daqueles que se formaram e aqueles que ainda estão. Então, para que também não cheguem pedidos, né? De pessoas que não têm, né? Direito a solicitar, então o portal ele já faz essa verificação. Inclusive, né, o curso, né, se tiver mais de um, mas acredito que geralmente não pode, vai aparecer as opções e a matrícula também. Então, com base também na matrícula, ele diferencia se o aluno pode pedir aquilo. Então, por exemplo, um aluno que já se formou não pode pedir, não sei, trancamento de disciplina, não faz sentido. Então, ele valida também de acordo com o status do aluno, né? O que ele pode pedir ou não. Só esse complemento mesmo, Beto. Beleza. Deixa eu só voltar aqui. Após fazer esse preenchimento, né, como o Cássio falou também, ele vai clicar aqui em avançar e pronto. O processo já foi gerado na mesa do departamento. Qual é essa mesa? Todas as mesas de protocolo. Então, o contato inicial que o serviço tem, né, é com as mesas de protocolo. A gente vai explicar o passo a passo também para o departamento, né? Logo após aqui é o passo a passo do estudante, para vocês entenderem melhor. Então, qual o papel agora do estudante? Do solicitante, né? Ele vai só monitorar as solicitações via portal BAGOV ou aguardar as notificações via WhatsApp. Como o Cássia falou, as notificações por WhatsApp, elas são plus, né? Mas se ele quiser, aí entra o papel do aluno também, ele precisa acompanhar dentro do BAGOV. Por quê? Tudo de notificação que o departamento falar com ele, de pendência de documento, pendência de informações, ele vai ter que acompanhar dentro do próprio processo que ele criou. Então, aqui a gente vê a tela de solicitar histórico escolar UNEB e aqui a informação, serviço solicitado com sucesso, processo gerado, número tal, 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 acompanhe sua solicitação no menu Meus Serviços. Então, ele pode a qualquer momento também estar verificando, e é importante que ele veja, justamente porque podem haver pendências, como a necessidade de informações ou de reenviar algum documento. E a gente sabe que às vezes a pessoa envia um documento, mas o documento está ilegível. Às vezes o documento está pendente realmente, uma solicitação de alguma coisa que precisa de um atestado, né? Alguma justificativa, e o aluno não enviou esse documento, né? Então, é papel do departamento identificar que o processo está com pendência, e é papel do aluno sempre estar verificando aqui. Por quê? Volto a dizer, a notificação de WhatsApp, ela tem um delay de uns 20 minutos, mas pode ser que por algum motivo não apareça notificação no WhatsApp, mas aqui no portal do BAGOV vai aparecer para ele. Então, ele precisa realmente estar sempre olhando aqui esse menu.
E também, Humberto, volta rapidinho, não vi se você falou, mas é nessa tela aí que aparece o número do protocolo gerado, como está escrito ali, que é o número do processo SEI. Então, se em algum momento, né, o aluno precisar entrar em contato com o departamento, né, presencialmente ou de outras formas, né, para ele identificar a solicitação dele no BHGov, ele consegue ver qual processo SEI foi gerado, né, para poder ter essa comunicação, né, caso ele precise por algum motivo falar com o departamento sobre esse pedido, ele consegue consultar aqui também o número do processo que foi gerado no SEI. Exatamente. Pronto, vamos agora à parte do passo a passo para o departamento. Quais são os pontos importantes que a gente tem que falar? Após o estudante realizar a solicitação no portal BHGov, o processo é gerado automaticamente na unidade SEI do protocolo do departamento, né? Como eu tinha avisado antes, ele não vai para outro departamento, nem vai para outra universidade, ele vai diretamente para o protocolo do departamento que o estudante tem a matrícula ativa. Os processos via BHGov, eles são identificados com a especificação BHGov-BR, né? A gente vai estar mostrando para vocês, e sempre do lado direito, né, dos processos recebidos. Processos recebidos, não, processos criados, desculpa. A tramitação do processo no SEI permanece a mesma, só que será necessária a inclusão de alguns documentos adicionais que servem para se comunicar com o portal BHGov, né, que aí a gente chama que são os gatilhos em que vão acionar as mensagens de notificação, tanto do via WhatsApp, como vão também adicionar notificações naquela tela em que o aluno, que eu falei até agora há pouco, né, que ele vai precisar sempre estar fazendo login para ver se tem alguma atualização. Né? Se ele tem alguma atualização de pendência ou de deferimento ou indeferimento da solicitação dele. Então, vamos lá. Aqui, processos recebidos, a gente está simulando como se estivesse na mesa de trabalho do protocolo do departamento. Como é que vai chegar? Vai chegar do lado direito, nos processos recebidos. Não, nos processos criados, no lado direito. E vai aparecer aqui, BHGov-BR. Então, essa aqui é a forma que vocês vão identificar que é um serviço solicitado pelo portal BHGov. Então, assim, qual é a primeira coisa que tem que ser feita? O servidor do protocolo com matrícula, ele precisa fazer a assinatura do requerimento acadêmico, certo? Por que precisa fazer essa assinatura? Como ele é um documento interno, né, se você somente encaminhar esse processo para a secretaria acadêmica, sem assinar o requerimento acadêmico, a secretaria acadêmica não vai conseguir verificar o conteúdo desse documento requerimento acadêmico, certo? Então, assim, a primeira coisa que tem que ser feita é que o servidor com matrícula do protocolo faça a assinatura do requerimento acadêmico, documento interno. A gente está sendo feito, né, esse estudo entre a SAEB e Prodeb para que essa etapa de que um usuário interno daqui da UNEB precise fazer essa assinatura, né, e que ele já possa vir assinado. Então, vai poder pular essa etapa aqui. Mas, até então, é preciso que o servidor com matrícula do protocolo faça a assinatura desse requerimento acadêmico. Vamos lá. Entendendo a tramitação dos processos através das bases de conhecimento. Não sei se todos têm conhecimento sobre essa base, mas ela está disponível sempre em todos os processos, pelo menos da UNEB. Então, o que acontece? Quando você clica no número do processo, sempre tem aqui esse íconezinho aqui. E ele faz o seguinte, a intenção dele é de disponibilizar as bases de conhecimentos associadas a esse tipo de processo. Então, quando você clica aqui, ele vem aqui para a lista de bases de conhecimentos cadastradas para aquele tipo de processo. Qual é o importante aqui? É que você sempre tem que utilizar a base de conhecimento criada por nós do escritório de processos, certo? Que é esse íconezinho aqui. Por que vocês têm que usar isso? É importante, pessoal, porque a gente precisa
para tratar dos processos, todos os processos, né? A gente precisa ter um norte de quais documentos precisam ser utilizados naquele tipo de processo. E com o BAGOV ele não é diferente. Por exemplo, eu preciso entender quais são a ordem dos documentos que precisam ser inseridos nesses processos da plataforma do BAGOV. Né? Então, por exemplo, onde é que eu vou encontrar isso? Nas bases de conhecimento do SEI. Então, assim, tem aqui as bases de conhecimento, a gente vai clicar aqui, sempre o último e sempre o gerado pelo escritório de processos. Quando você clica aqui, nesse íconezinho aqui, vai abrir a base de conhecimento e vocês vão ver aqui as formas de solicitação desse tipo de processo, que atualmente são via protocolo, via SEI Bahia, pelo módulo de peticionamento e agora também pela plataforma BAGOV. Então, aqui, o que é que acontece? A gente vai... Vou fazer uma simulação logo após passar esses slides aqui para vocês e a gente vai verificar como, na prática, como é que funciona. Mas, assim, qual a importância de clicar e ver a base de conhecimento? Aqui a gente vai ver, não sei se vocês conseguem enxergar direito, espero que sim, mas aqui, via BAGOV, qual é o papel do departamento dentro desse processo? Ele vai assinar o documento interno de requerimento, isso é obrigatório, né? E em seguida ele vai adicionar um formulário pendência de documento e assiná-lo, caso haja necessidade, né? Não é um documento obrigatório. E se tiver realmente uma pendência de documento, ele vai clicar, eu vou mostrar também como é que vocês vão ver o formulário que vocês precisam adicionar. Mas, enfim, tanto pendência de documento quanto validação de documento, a validação de documento ela precisa ser colocada somente em processos que o aluno precisou enviar algum documento em anexo, caso contrário, não precisa, né? Enfim, a gente vai tratando no decorrer da apresentação e vocês vão entender melhor. Mas, assim, essa tela ficou bem pequenininha, Humberto, daqui que eu estou assistindo também, mas não se preocupe não, gente. Como ele falou, quando acabar aqui o slide, ele vai abrir no próprio SEI para mostrar essas mesmas telas a vocês, o documento, onde é que acha tudo, então não precisa se preocupar caso vocês não estejam conseguindo enxergar os detalhes dessas telas. Isso, aqui é importante, mais a importância de informar vocês sobre a base de conhecimento, né? A importância da base de conhecimento. Vamos lá. Então, após o recebimento do processo e assinatura do requerimento escolar dentro da mesa do protocolo, que é a primeira mesa em que o processo chega, a gente vai prosseguir com a tramitação do processo. Então, além dos processos já inseridos normalmente, que são despachos, análises, né, que deverão continuar, como funciona dentro do departamento, o departamento vai precisar inserir documentos específicos durante o andamento do processo. Os documentos específicos, eles são documentos internos, chamados de formulários, e eles estão identificados, a gente vai mostrar no decorrer da apresentação também, e eles precisarão ser incluídos e assinados para que a comunicação com o portal BAGOV ocorra. A gente vai trabalhar em seguida, né, esses tipos de formulários, mas só identificando para você de antemão que eles são identificados. Esses formulários que precisam ser utilizados, eles já são identificados e também são de fácil procura. Então, quais são os principais documentos aqui que a gente categorizou como opcionais e os processos, os formulários que são... Falei formulários ou processos? Os formulários, pessoal. Os formulários que são obrigatórios e os que não são, que são opcionais. Por exemplo, a pendência de documento e o documento validado, eles são necessários apenas em processos em que o estudante anexa um documento PDF. Né? Caso contrário, não precisa. O requerimento em análise, independente o formulário de requerimento e análise, ele precisa ser utilizado em todos os processos. O que significa requerimento e análise? Vamos lá. Vamos simular que o processo de histórico escolar chegou para o protocolo do departamento. O protocolo do departamento vai fazer a assinatura do requerimento, né?
e, em seguida, ele vai encaminhar para a secretaria acadêmica. A partir do momento em que a secretaria acadêmica pegou a solicitação, é necessário colocar, para receber o processo, é necessário ela colocar o requerimento em análise. Porque o requerimento em análise ele significa o seguinte: significa para o aluno que o processo já está em análise pelo departamento. Antes disso, o processo não chega uma notificação para o aluno, entendeu? Então, o requerimento em análise é um formulário que realmente é necessário para todos os tipos de processo. E aí a gente vem para os dois tipos de formulários, que são requerimento deferido ou indeferido. Isso aqui também, um dos dois, sempre são obrigatórios para todos os processos, no processo de encerramento. Ou seja, todos os processos precisam ser finalizados com pelo menos um formulário de requerimento deferido ou um formulário de requerimento indeferido, certo? Só voltando ali, Humberto, um detalhezinho, né, justamente sobre o requerimento deferido ou indeferido, ele é obrigatório para comunicar o resultado dessa solicitação. Então, ela foi deferida, né, ela foi concluída, foi atendida, ou ela foi negada, indeferida por algum motivo, seja porque a pessoa não tem direito, seja porque faltou alguma informação e ela não botou, e aí passou o tempo, já está na hora de indeferir, se ele precisar, ele abre outro. Então, de qualquer forma, é preciso inserir um desses dois para a gente dizer, e aí, né? O que aconteceu com essa solicitação? E a partir do momento que é inserido um desses dois documentos, né? Que indica para o portal BHGov que esse processo finalizou. Então, se eu boto um requerimento indeferido, por exemplo, e depois eu me enganei, e na verdade eu poderia deferir esse requerimento para o portal BHGov, encerrou, né? O aluno, ou esse contato vai ter que ser feito por fora para o aluno, ou que a gente não recomenda, o aluno vai ter que dar entrada em um novo processo para que ele possa ser deferido. Porque a comunicação com o portal BHGov, quando insere um desses dois, acaba, né? É a conclusão mesmo do serviço, né? Da integração. Vocês podem até depois inserir outros documentos, né? Internos do departamento, talvez um termo de encerramento, né? Que é uma questão, né, administrativa e tudo, mas o aluno ele já não recebe mais nenhuma atualização depois, né, de um desses dois documentos. Exato. E tem outra coisa também, que é o seguinte: após adicionar o requerimento deferido ou indeferido, o processo no SEI Bahia ele não se conclui sozinho. Então é importante que após colocar o requerimento deferido ou indeferido e vocês finalizarem com um despacho interno, alguma coisa assim, um encerramento do processo como documento interno dentro do processo, como o Cássia falou, a partir do momento em que vocês colocarem requerimento deferido ou indeferido, fecha esse ciclo de comunicação com o portal BHGov, né? E aí vocês precisam concluir o processo dentro da mesa de trabalho de vocês, certo? Vamos lá. Caso o processo tenha algum documento externo enviado pelo estudante, é necessário incluir e assinar os formulários abaixo. A gente tinha falado pendência de documento ou documento validado, né? Pendência de documento vai notificar o estudante que há alguma pendência ou que faltou enviar algo ou o documento está ilegível. E o documento validado, ele vai notificar o estudante que os documentos enviados por ele foram validados e serão analisados pelo departamento. Então, aqui é o seguinte: eu posso colocar o pendência de documento, e esse pendência de documento, por exemplo, o aluno enviou, quer solicitar uma atividade domiciliar. Ele solicitou, mas não enviou nenhum documento. O que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui esse formulário pendência de documento, e aí ele vai receber a notificação. E qual é o papel do estudante? Ele vai acessar o portal BHGov e ele vai inserir os documentos novamente. Inserir os documentos novamente, aí vem para cá para o departamento. Vai conferir esses documentos que ele enviou. Tá ok? Pronto. Se tiver ok, a gente vai adicionar o formulário de documento validado. Se não estiver ok, vocês podem colocar de novo pendência de documento, entendeu? Só que o importante é o seguinte: adicionar o pendência de documento. Se você adicionou pendência de documento, futuramente você tem que colocar o documento validado, para validar que ele realmente reenviou os documentos e agora está tudo ok, certo? Isso aqui
é obrigatório. Se você pode colocar diretamente o documento validado, ou caso se você colocar pendência de documento, hoje, futuramente, você vai precisar colocar o documento validado para validar as documentações enviadas pelo aluno. Pronto. Aí vem aqui. A partir do momento que, se precisar, se o processo precisar de algum documento, né, e passar por isso aqui, pendência de documento ou documento validado, ou caso o processo não precise de nenhum documento anexado, aí a gente vem para cá, que foi o que eu tinha falado antes. Quando a análise do documento foi iniciada, é necessário incluir e assinar o formulário abaixo, requerimento e análise. Esse aqui é obrigatório para todos os tipos de processo. O requerimento e análise, ele vai notificar o estudante que a solicitação entrou em análise, ou seja, que o processo está sendo analisado pelo departamento, né? Então, isso aqui é obrigatório e é muito importante. E aí a gente vem para cá, os formulários de deferimento ou indeferimento. Quando o processo, e eles também têm a mesma, não sei se vocês estão notando, mas eles têm a mesma característica daqui do íconezinho, né? E eles aqui estão assinados também. Então, assim, o requerimento deferido ou o requerimento indeferido, né, a gente já sabe que, como a gente tinha falado também, né, falou recentemente agora, o requerimento deferido ele vai notificar o estudante que a solicitação foi deferida e vai encerrar a comunicação com o portal BAgov. Assim, da mesma forma, o requerimento indeferido vai notificar ao estudante sobre o indeferimento do processo e vai encerrar a comunicação com o portal BAgov. Só lembrando, pessoal, que assim, se você colocou um dos dois, o processo vai ser encerrado. A partir desse momento que colocou um desses dois aqui, deferimento ou indeferimento, o requerimento, né? O estudante, o solicitante, ele não vai receber mais nenhuma notificação. Para o portal BAgov, acabou. Né? Para que ele tenha mais acesso, queira saber mais alguma coisa, aí só se ele abrir um outro processo, mas esse aqui encerrou. E aí eu queria falar com vocês o seguinte, o quão importante é a inserção dos textos, né? De requerimento, de análise, deixa eu só voltar aqui, pendência de documento, porque quando você coloca pendência de documento, é importante que a informação seja a mais completa possível. Pendência do documento RG por estar ilegível, gentileza, reenviar. Pendência de documento atestado que é obrigatório para esse caso. Veja o documento. Quando a gente vai incluir, né, um desses documentos, como o Beto está falando, a gente vai ver daqui a pouquinho, vai abrir uma caixinha de texto para que você possa digitar, né? Então, por exemplo, pendência de documento, você vai digitar nessa caixinha o que está pendente de forma clara para quando o aluno receber esse texto que você vai digitar, ele saiba o que está pendente, né? É mais ou menos isso, né, Humberto? Exato, exatamente. Para que ele possa... Porque, assim, se você colocar pendência de documento, não vai identificar para o aluno, não vai facilitar para o solicitante o que é que está pendente, né? Então, assim, as informações, duas coisas, as informações precisam ser colocadas da melhor maneira possível, mais clara possível, para o entendimento do solicitante, e também ter o cuidado do que vai colocar dentro dessas caixas de texto, porque elas vão ficar disponíveis para o aluno. A notificação que ele vai receber é exatamente aquilo que está sendo colocado nessas caixas de informações. Para todos os requerimentos, indeferido, deferido, né? Vamos lá. Quando a solicitação resulta em disponibilizar ao estudante algum documento específico, que é o histórico escolar, o comprovante de matrícula ou alguma declaração, esse documento ele precisa ser inserido com o tipo específico dele, né? Antes do formulário requerimento deferido ou indeferido, né? Que é o que a gente estava falando agora há pouco. A partir do momento, a partir do momento que eu coloco o requerimento deferido ou indeferido, encerra a comunicação com a plataforma BAgov. Então, assim, se você colocar o requerimento deferido e indeferido e depois colocar um documento, o estudante não vai receber a documentação, certo? Então, assim, a gente fala o seguinte, que
normalmente são os dois últimos, são os dois últimos não, são os últimos, o último documento a ser inserido, é o requerimento deferido ou indeferido, certo? Então, assim, se você vai colocar um histórico escolar, você tem que colocar um documento externo, histórico escolar, autenticar esse documento, certo? E aí depois você coloca o requerimento deferido, certo, pessoal? Porque o que acontece? A gente precisa disponibilizar, porque, por exemplo, se você colocar, supostamente, se você colocar o histórico escolar dentro de um documento interno, memorando, o aluno não vai receber o documento, certo? Ele precisa que seja colocado o documento externo histórico escolar, especificamente. Então, assim, se você quiser saber qual é o documento específico que precisa ser adicionado nesse tipo de processo, você precisa voltar lá para consultar a base de conhecimento do SEI Bahia, né? Então, nesse caso aqui de solicitação de histórico escolar, precisa que seja um documento externo histórico escolar, né? E aí, volto a ressaltar, precisa que seja o histórico escolar, documento externo, porque se for colocado alguma tentativa com outro documento interno, um outro tipo de processo de arquivo, né, não vai aparecer, né, não vai aparecer para ele, e aí você vai acabar finalizando como deferido, mas o aluno não vai conseguir receber o histórico escolar que ele está solicitando. Por isso, a gente falou no início e volto a frisar isso. É importante consultar a base de conhecimento para saber qual é a ordem e quais são os documentos, qual é a ordem de inserção de documentos e quais são os documentos necessários para a tramitação plena do processo, certo? Então, vamos lá. O departamento aqui vai clicar, a gente vai fazer como incluir esse documento, né, o formulário. Então, por exemplo, ele vai clicar aqui, o departamento vai clicar em incluir documento, que é o primeiro ícone que tem no SEI Bahia, né? Ele vai pesquisar o documento, que nesse caso aqui a gente vai colocar o requerimento em análise. No momento em que eu clicar aqui, num campo, vai aparecer todos os últimos documentos utilizados, né, os documentos mais frequentes utilizados naquela mesa de trabalho. Então, assim, há a possibilidade, a gente já sabe que há a possibilidade de procurar nesse campo aqui do SEI Bahia, o tipo de documento, né? Então, à medida que a gente vai digitando parte do nome, ele vai aparecendo, e aí o que acontece? O que eu queria falar para vocês é o seguinte, como a gente tinha falado antes, requerimento em análise, formulário, sempre vai ter que estar identificado formulário ao lado dos requerimentos que precisam ser colocados dentro do processo, certo? E caso não apareça na pesquisa, vocês podem clicar nesse maisinho aqui e voltar a pesquisar o tipo do processo, o tipo do documento, certo? Em seguida... Porque naquela lista, né, como o Humberto falou, aparece logo os documentos, como são muitos do SEI, ele aparece geralmente os que o seu setor usa. Então, se você nunca usou um requerimento de análise, talvez você pesquise e não apareça. Então, você aperta no maisinho, que ele vai exibir a lista completa, e você pesquisa. A partir do momento que o seu setor usar a primeira vez, então, provavelmente, na próxima vez, ele já vai aparecer ali na sua lista, porque foi um documento que o seu setor utilizou. E aí, né, depois da primeira vez, fica mais fácil, porque ele já aparece ali. Mas só apertando maisinho, como o Humberto falou, que ele mostra a lista completa. Certo. E aí a gente vem aqui, por exemplo, o documento que a gente vai adicionar aqui no processo é requerimento e análise, que é aquele que eu tinha falado agora há pouco, que é o documento em que vai informar ao solicitante que o processo dele já está sendo analisado pelo departamento. Então, vai clicar aqui em requerimento e análise e vai digitar o texto. Análise iniciada, né? A gente colocou no exemplo aqui, e vai salvar. Só que, além de salvar esse formulário, é necessário fazer a assinatura. Por quê? Esse documento só vai ter validade e só vai notificar o portal BAgov e o aluno a partir do momento em que o usuário com matrícula fizer a assinatura desse formulário aqui.
estou mostrando, pessoal, mas eu vou fazer, como o Cássio já falou, eu vou fazer mostrando na própria tela para ficar mais fácil a identificação de tudo isso aqui que eu estou passando, tá? Então, em resumo, o departamento ele vai identificar os processos solicitados via BAGOV e assinar o requerimento escolar, que a gente sabe que essa assinatura do requerimento tem que ser feita dentro da mesa do protocolo, né, que é o primeiro setor em que o processo vai estar. Ela precisa consultar a base de conhecimento para verificar os formulários e documentos específicos para esse tipo de processo e precisa incluir e assinar formulários necessários para o processo na ordem, certo? Que é aquilo que a gente tinha falado. Eu não posso, a partir do momento em que eu coloco deferido ou indeferido, acabou a comunicação com o portal BAGOV, certo? Então, assim, precisa que seja, que tenha essa sequência, né, para que o processo ocorra da maneira que ele tem que ocorrer e que as notificações ocorram para o aluno da forma correta e na sequência correta dos acontecimentos. Deixa eu mudar aqui um pouquinho a tela e mostrar para vocês. O que a gente vai fazer agora. Só um minuto. Pronto, deixa eu compartilhar novamente. Pronto. Consegue visualizar a tela? Já sim, do SEI. Pronto, do SEI, exatamente. Vamos lá. Então, a exemplo do que a gente falou até agora, a gente está simulando aqui que o solicitante pediu um processo de história escolar, né? Então, ele vai aparecer do lado direito aqui. Aqui está a minha mesa mesmo, pessoal, porque é um teste, tá? Mas vai ser a mesa do protocolo. Então, o que acontece? Ele vai aparecer aqui do lado direito da tela, em gerados. Eu vou identificar ele como aqui pa.gov.br, histórico escolar solicitação. Vou clicar nesse processo e aqui vai estar o requerimento. Pronto. Aqui é um requerimento teste também. E aqui tem os dados que a gente tinha visto que o solicitante preencheu, que é, no caso aqui, Maria da Silva, o CPF, número de matrícula, telefone e e-mail. E o campus aqui já vem preenchido. Campus 1, Departamento de Ciências Humanas, nome do curso Administração. E aqui, o esclarecimento sobre o objeto de requerimento, esse campo aqui que virá com os dados que o aluno precisa preencher. Né? Assim como a gente, enquanto departamento, precisa fazer o preenchimento dos formulários da maneira mais completa possível para facilitar o entendimento, né? Eles precisam também criar o hábito de colocar as informações mais completas para facilitar o trabalho do departamento. Eu acho que é um desafio, né? Mas a gente precisa tentar, né, estimular que os alunos façam o preenchimento da forma mais correta possível. Então, vamos lá. Aqui é um requerimento de solicitação de histórico. É que eu preciso fazer aqui. Primeira coisa, eu vou assinar esse requerimento. Pronto. Assinei. Eu vou fazer o quê? Eu vou encaminhar esse processo para outro setor. Nesse caso, eu não... Ah, sim, pode ser, Cassim. Pronto. O que acontece? Sobre a base de conhecimento. A gente pode clicar aqui em visualizar. Ele sempre vai estar, a base de conhecimento sempre vai estar atrelada ao processo. Então, história escolar solicitação. Eu venho aqui visualizar bases de conhecimentos associadas. A última que nós colocamos aqui, né, atualizada, a gente pode visualizar o conteúdo do procedimento clicando nesse ícone aqui. E aí é que a gente vai ter a base de conhecimento do processo histórico escolar solicitação.
Então, a gente vem aqui e aí, como eu tinha explicado antes, a gente pode... Quais são as formas, né, de solicitação discente desse processo? Ele pode solicitar via digital, através do BAGOV, ele pode solicitar via presencial e, até então, né, via peticionamento SEI. Esse peticionamento SEI é o que a gente vai estar desabilitando no dia 30/6, já que esse processo histórico escolar já está disponível no BAGOV. Tá? Então, aqui, a gente vem aqui, atendimento para processos via BAGOV. Qual é o papel do departamento? O departamento tem que ver aqui, que os servidores, né, da UNEB, eles precisam obrigatoriamente incluir os formulários específicos para se comunicar com o solicitante, tal. Tem toda a informação necessária aqui. Nesse caso de histórico, né, o que é que precisa ser feito? Assinar o documento interno, que foi o que eu já fiz, e aqui diz que ele é obrigatório. Em seguida, adicionar o formulário, requerimento e análise e assiná-lo. Esse requerimento e análise, pessoal, assim, eu não coloquei ali, por quê? No meu caso, enquanto protocolo, eu não sei se isso, para mim, seria o papel do protocolo ou o papel do próximo setor, que eu acredito que seja a secretaria acadêmica do departamento, né? Então, assim, só para aproveitar esse momento e falar para vocês, pode ser que no DCH1, quem faça essa assinatura, quem faça essa adição do formulário de requerimento e análise seja o protocolo do departamento. Mas pode ser que no DCET1 seja a própria secretaria acadêmica, né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, isso aqui, quem coloca o tipo de documento não vai interferir na sequência, certo? O importante é que seja adicionado o requerimento e análise. Se vai ser pelo protocolo do departamento ou se vai ser pela secretaria acadêmica, não muda o cenário do processo, para o atendimento do processo, entendeu? Do serviço. Isso. Se vai ser pelo protocolo, pela acadêmica, pelo colegiado, o importante é que, quando o setor responsável por dizer, aluno, começamos a analisar aqui, a gente vai dar uma olhada, tá tudo certo, vamos começar a dar uma olhada aqui para executar, que ele insira esse requerimento em análise, né? Não tem uma obrigatoriedade de tem que ser em tal mesa, tem que ser de tal forma. Contanto que o formulário ele seja inserido e assinado, o requisito está cumprido, o aluno vai receber lá a notificação de que o processo dele está sendo tratado. Isso serve, né, para todos os formulários. A única coisa que é exclusiva do protocolo é a assinatura do requerimento, porque o requerimento ele chega como um documento interno, então se o protocolo movimentar esse processo para qualquer outro setor sem assinar, os outros setores não vão conseguir visualizar o documento porque ele não vai estar assinado. Então a única coisa que é obrigatória é o protocolo assinar o requerimento que chega. Fora isso, os outros formulários podem ser inseridos, né, conforme a demanda de cada departamento. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, que o Humberto está botando, não tem validação de documento, porque para solicitar a história escolar, o aluno ele só precisa dar entrada com o requerimento, né? Mas vamos supor que fosse um processo de aproveitamento de atividades complementares. Então, ele precisaria do requerimento, que é um documento interno, e ele anexaria os PDFs dos certificados dele, por exemplo. Então, a gente teria aí, antes do requerimento e análise, a etapa de pendência de documento, né, se for necessário, ou de documento validado. Então, quem pode fazer isso? A gente recomenda que essa parte de documentação, né, ver se está completo, ver se está legível, já seja feita no protocolo, porque, né, nem chega para análise se o processo não tiver dentro do que precisa. Mas se algum departamento, não, isso aí é o colegiado que olha, isso é a acadêmica que olha, pode ser a acadêmica, o colegiado que vai fazer essa etapa, não tem problema nenhum. E caso o protocolo também veja que está ok, chega no colegiado, poxa, mas está completo, está legível, mas não tem nada a ver com o curso de administração, foi um certificado de culinária, né? Não tem a ver aqui, não vai aproveitar nada. Então, ele pode também, né, indeferir, ou ele pode botar uma pendência solicitando que a pessoa anexe o documento correto, mas o que a gente quer dizer é isso, né? Não precisa ficar engessado, conforme a realidade de vocês, contanto que os formulários sejam inseridos nessa ordem e todos assinados, as comunicações elas vão ocorrer com a aluno. Exatamente.
E aí a gente vem aqui, requerimento e análise, né? Ao receber o processo, a coordenação acadêmica deverá adicionar o formulário requerimento e análise e assiná-lo. Por que tem que assinar? Porque se você não assinar, aquele documento ele não tem validação, e se ele não tem validação, ele não vai encaminhar a notificação para o usuário, né? Então, assim, todo requerimento que você for adicionar, é preciso adicionar o documento, o requerimento, desculpa, adicionar a descrição e assinar o documento. E requerimento de análise, eu acho que é até mais tranquilo com relação ao texto para ser colocado, né? Mas aí a gente vem aqui, adicionar um formulário em deferimento do processo e assiná-lo, se houver necessidade, né? E assim, não consigo imaginar agora um motivo pelo qual seria indeferido um pedido de história escolar, mas acho não, com certeza vocês têm mais propriedade do que eu para falar sobre isso, né? E aí vocês podem indeferir a solicitação, né, do história escolar, né? E aí a gente vem para a outra parte aqui, que é o seguinte, é adicionar o histórico escolar e autenticá-lo. Então, isso aqui é obrigatório, caso seja positivo, né? Caso você vá deferir o serviço e vá enviar o histórico escolar. Só que aí você precisa adicionar o documento externo histórico escolar e autenticá-lo. E aí, após adicionar o documento como externo, histórico escolar e autenticar, você vai deferir o processo. Deferir o processo, que é feito pelo formulário também, e assinou, pronto, acabou a comunicação com a plataforma do BAGOV. E E só aqui mais para baixo... complementando algumas coisas, Humberto, sobre esses documentos, é isso, vocês não precisam ficar quebrando a cabeça de decorar a ordem, porque sempre vai ter aí na base de conhecimento. Então, qualquer setor, seja protocolo, seja colegiado, seja acadêmica, é só vir aqui clicar ali no botãozinho que está dentro do próprio SEI, do lado do processo, vir aqui olhar. Ah, agora é isso, ah, agora é aquilo. Então, o documento vai estar sempre escrito aí, a ordem vai estar sempre escrita aí. E o que a gente quer também frisar é apenas que os documentos obrigatórios, eles são obrigatórios e que seja nessa ordem. Então, o que é que eu quero dizer? Vamos supor que chegou para a acadêmica pegou o processo de histórico e ela já vai fazer o histórico e já vai disponibilizar. Ela vai adicionar o histórico e o deferimento? Não. Primeiro ela tem que botar em análise, mesmo que seja tudo na mesma hora. Eu já vou analisar e já vou atender. Mas eu tenho que botar o requerimento em análise, porque ele é obrigatório, depois o histórico escolar e depois o deferimento do processo. Aí ele forma a ordem certinha e o aluno ele vai receber tudo certinho. A importância também de ver qual é o documento externo. Por que que aí está dizendo, você tem que adicionar um documento externo, tem que ficar atento, porque às vezes é um documento interno, né? Pode ser um ato, pode ser uma declaração, vai estar escrito aí. E qual é o tipo? Por quê? Porque lá, quando a gente insere esse documento, que é para, nesse caso aí, né, é para disponibilizar para o aluno, a gente tem que botar o tipo, né, e o nome correto, porque o BAGOV ele vai ler e vai levar esse documento lá para o portal. Então, quando o aluno acessar lá o BAGOV, vai estar lá esse PDF do histórico escolar para ele baixar. Então, você não precisa, né, enviar de outras formas, porque quando botar aqui, cadastrar direitinho e botar o deferimento, ele vai para o portal BAGOV e o aluno, quando entrar, ele vai ver já o histórico e vai ver que foi tudo aprovado direitinho. Então, por isso a importância de como é feito por integração de ferramentas tecnológicas, né? Então, tem que estar tudo cadastrado conforme o que foi configurado, para que ele consiga ler, né? E ter os resultados necessários, né? Nessa integração. Não é como um ser humano, né? Que às vezes pode estar lá. Em vez de estar história escolar, está só histórico, vamos supor. Mas eu vou clicar e eu vou ver que é um histórico escolar, porque eu sou um ser humano. Mas para integração, precisa estar cadastrado o tipo correto, que é histórico de quê? É um histórico escolar. Então, tem que estar cadastrado certinho o histórico escolar. Mas está tudo aí escrito, né? E também, assim, não se preocupem que não vai acontecer de você, por exemplo, aqui é história escolar, mas se precisar colocar sei lá, um outro documento, ele, por exemplo, aqui, se precisasse colocar história escolar, e quando a gente fosse procurar lá o tipo de documento externo e ficasse tentando procurar e não achar história escolar. Não vai acontecer isso. Se acontecer, é um erro do próprio SEI Bahia, mas, assim,
é muito raro de acontecer isso. Por quê? Esse histórico, a gente fez o mapeamento desses processos, todo direitinho, e para dizer aqui que precisa adicionar o documento externo de história escolar, a gente já fez a conferência antes, então, assim, se você precisar colocar um documento externo, ele vai estar lá disponível, exatamente com o nome que a gente coloca aqui, entendeu? Para facilitar para vocês também. E como o Cássia falou, pode ter histórico e história escolar. Precisa que seja colocado o documento histórico escolar. E, Humberto, só para complementar aqui a pergunta, né, que fizeram no chat, se o histórico já deve ser adicionado com assinatura, sim, né? Esse documento final que vai ser disponibilizado para o aluno, ele já tem que estar pronto para ele baixar e estar funcional. Então, já tem que, né, ter sido baixado do Sagres, assinado, e quando incluir, né, nesse formato, né, já com as assinaturas, para poder, quando o aluno clicar em baixar, já está lá o histórico assinado, tudo certinho. Isso. Agora, só um porém também, não sei se a gente falou isso, Humberto. Esses são os documentos, as coisas adicionais que vão entrar. Mas o resto da tramitação, então, se um exemplo, né? Quando o protocolo manda para a acadêmica, por acaso ele bote algum despacho, se a acadêmica precisa consultar o colegiado para alguma coisa, o gabinete, enfim, qualquer outro setor, todos os despachos, todos os outros documentos que vocês colocam, planilha de fluxograma, qualquer coisa, vocês podem adicionar. O aluno não vai ver nada disso, Sem tá? problema. O aluno ele Isso. só vai receber notificação do que você escrever quando for adicionar os formulários. Então, adicionou o formulário, escreveu alguma coisa, ele vai ter acesso àquilo ali. Foi adicionado o formulário tal e o texto que vocês botaram. O resto da tramitação interna de vocês pode continuar normal, podem adicionar todos os documentos de despacho normais que o aluno não vai ter acesso. Só vai ter acesso ao que tiver nesses formulários adicionais que são específicos para a comunicação com o VEAGOV. Exato. E vamos seguir aqui, né? Como a gente acabou de explicar, a lista dos documentos. Então, vi na base de conhecimento que para esse processo aqui de história escolar... Fechei? Não, tá. Tinha lá que primeiro assina e É porque tá com a depois barrinha aqui na frente. da apresentação, né? Então, já assinei aqui, deixa eu ver. Pronto, já foi assinado. O que a gente vai fazer? A gente vem aqui, consulta, e precisa adicionar o formulário de requerimento e análise. A gente vem aqui e clica no número do processo, né? Clica aqui, incluir documento. E aí, nesse caso aqui, a gente vai procurar requerimento em análise. Pronto. Apareceu aqui, requerimento e análise de formulário. Eu vou clicar. Eu vou colocar aqui... Lembrando que esse texto o aluno pode visualizar. Então, pode ser uma coisa genérica, como o processo em análise, ou se vocês quiserem dar algum detalhe a mais, né? Aguardando o parecer da comissão, sei lá, qualquer coisa que aplique. Se não, pode colocar só que tem análise, né? E salvar. Pronto, cliquei em salvar. Aí aqui não tem nenhuma canetinha, né? Eu preciso fazer a assinatura desse documento interno. Pronto. A partir desse momento aqui, como eu falei a vocês, tem um delayzinho para enviar notificação para o usuário, mas o importante é que você fez essa assinatura aqui de requerimento está em análise, esse texto vai chegar para o solicitante, tanto no portal BA-Gov, quanto por notificação, que houve mudança de status do processo dele para requerimento e análise. Então, ele já vai entender que o processo está sendo analisado pelo departamento. Aí Isso. a gente Só vem aqui, lembrando, gente, que isso é para processos que sejam solicitados via BAGOV, né? Futuramente não vai ter mais um valor de peticionamento. Quando o aluno solicitar digital, vai ser só via BAGOV, mas é só para o processo BAGOV. Se o aluno der entrada no protocolo, por exemplo, e vocês adicionarem esse formulário, ele não vai receber porque não foi através da plataforma, né? Então, exato. esses passos extras são para processos via BAGOV, mas que a tendência, o esperado, inclusive pela estratégia do Estado, né, de disponibilizar os serviços todos dessa plataforma BAGOV, é que os serviços todos venham chegando por aí. Isso. Aí, pronto. A partir do momento que adicionei o requerimento e análise aqui, eu venho novamente para esse processo, qual é o próximo requerimento e análise em deferimento do processo.
quando houver necessidade, caso a solicitação tenha sido indeferida. Não é o caso aqui, eu vou preferir fazer o seguinte, eu vou adicionar um histórico escolar aqui e autenticar. Então, eu vou clicar aqui, inserir documento externo, vou aqui em tipo de documento, vou procurar histórico escolar, a data, eu vou colocar aqui a data em que foi expedido o documento, né? E aqui eu vou colocar o seguinte, no formato digitalizado nessa unidade e o tipo de conferência, cópia autenticada administrativamente, certo? Aqui eu vou baixar o documento, comunicado do peticionamento, e vou salvar esse documento aqui. Em seguida, eu vou autenticar esse documento. Pronto. Documento autenticado. Tá aqui o ok, né? Autenticado, tal. Eu venho novamente aqui para a base de conhecimento. Qual é o próximo passo após adicionar o documento externo? Eu vou deferir o processo. Então, eu venho aqui, vou clicar no número do processo, vou adicionar um documento, e aqui novamente, eu posso colocar aqui deferir, pronto. Requerimento deferido, formulário. Clico aqui, pegue histórico escolar conforme solicitado. Vou salvar esse formulário aqui. E em seguida, vou fazer a assinatura desse documento que eu acabei de colocar. Pronto. Fiz a assinatura. Está aqui também a canetinha de que foi assinado. A partir do momento em que eu coloquei aqui o requerimento deferido e assinei, enquanto eu não assinei, eu posso editar ele. Deixa eu ver aqui, é porque eu já assinei. Mas... deixa eu ver aqui. Pronto, eu posso fazer a alteração do que eu fiz. Ele esqueci perde, de colocar. né? Ele perde a assinatura, certo? Ele tem esse botão aqui, alterar formulário. Aí ele forma. Esse formulário já foi assinado. Se for editado, perderá a assinatura e deverá ser assinado novamente. Deseja editar o formulário? Vou colocar aqui, ok. Complemento. Tal. Eu vou salvo novamente. Ele perdeu a assinatura aqui. E eu vou assinar ele novamente. E pronto. A partir desse momento, Essa opção, gente, de editar, né? Isso é a mesma lógica de documentos internos, né? Despacho, memorandos. Ali, nesse caso, como é formulário, alterar formulário. Essa opção, ela geralmente só está disponível assim que você insere, né? Acabou de fazer, se ninguém visualizou ainda de outro setor, se o aluno não visualizou, ninguém visualizou, aí ele ainda deixa você editar se você digitou alguma coisa errada, se você quiser complementar, como o Beto fez. Mas depois ela some, tá? Depois que alguém visualizar, que isso aí já for, né? Aprovado, vamos dizer assim, que a notificação já foi enviada, aí você já não vai conseguir mais editar. Então, é mais caso tenha algum erro na hora mesmo, vocês conseguem corrigir, mas depois essa opção de editar não fica mais disponível. Isso. Pronto. Então, a gente finalizou aqui vem aqui, tem mais alguma coisa a fazer? Não. Então, eu clico no número do processo e concluo esse processo. Certo? Pronto. Caso Finalizamos internamente vocês tenham alguma rotina de inserir, no meu departamento a gente insere aqui um termo de encerramento, ou eu mando para algum setor para ter ciência, aí vocês podem continuar, mas aqui, para o BAGOV, para o solicitante, o processo acabou. Então, se não tiver mais nenhum passo interno de vocês, é só concluir o processo e acabou. Isso. O que importa oficialmente é fazer essa sequência aqui. Né? O que vocês colocam, como o Cássia falou anteriormente, precisa de adicionar, o DCH1 tinha o hábito processual de adicionar um despacho quando vai enviar o processo do protocolo para a secretaria acadêmica. Pode adicionar, isso não vai influenciar no trâmite do processo aqui vinculado ao BAGOV, né, já que é uma coisa interna de vocês.
O que precisa ser feito é essa sequência aqui, ter esses documentos obrigatoriamente, certo? E agora, Deixa eu... Humberto, eu acho que só voltando para o slide, é só a questão da central, se eu não me engano. Isso, eu vou mostrar a vocês agora, tá até aqui mesmo já aberto. Caso vocês tenham alguma dúvida ou identifiquem algum erro, né, vocês podem acessar a central de serviços, certo? Eita, peraí. Isso, no caso, é para entrar em contato com a gente. Se tiver algum processo com vocês, que vocês, né, tenham dúvida, ou, poxa, não está claro isso na base de conhecimento, ou eu fiz e está dando algum erro, ou eu fiz e o aluno está dizendo que não funcionou. Enfim, qualquer coisa que vocês precisem entrar em contato, né, dessa questão técnica, seja de dúvida, ou seja para dizer que alguma coisa não está funcionando, vocês vão abrir o chamado via central de serviços, e aí a gente pede sempre, né, que botem a maior quantidade de detalhes possíveis para que a gente possa tentar ver o que você está vendo. Então, se puder botar Uhum. um print, se puder botar o número do processo, né? Então, além de descrever, meu processo não está inserindo o formulário, mas qual é o número do processo? Tem o print, para poder a gente tentar ver o máximo de coisas, né? Que você está vendo e a gente poder ajudar vocês, né? Aí o Humberto vai mostrar o caminho, né, para vocês fazerem esse pedido. Isso. Então, pessoal, a tela inicial, né, para solicitar na central de serviços é essa daqui. Então, vocês vão clicar aqui em suporte de TI, e em seguida aqui suporte ao usuário e selecionar aqui BAGOV. Quando selecionar o BAGOV, tem as duas opções, dúvidas ou erro. Se for dúvida, vocês fazem a descrição, como o Cássia falou aqui, e, se possível, anexem telas com relação ao erro que está dando, né, alguma dúvida que vocês tenham, né, e aí vocês clicam em enviar. Esse chamado aqui, ele vem para a gente, né, e a gente vai fazer essa análise e, se possível, se for preciso, a gente vai manter essa comunicação com vocês para tentar solucionar o problema, né, ou até tirar uma dúvida que vocês tenham, né, que é totalmente normal, certo? Deixa eu só... Então, vocês podem também, se vocês tiverem alguma dúvida com relação à base de conhecimento, né, vocês podem acessar o EPP, o site do EPP também, aqui o caminho Sei Bahia, tipo de processo, e você vai poder pesquisar as bases de conhecimento de processo finalísticos ou sistêmicos, né? E, como o Cassinha falou agora, se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através da central de serviços, né? E é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Cássia quer falar alguma coisa? Cristina? Da minha parte, não, meu tio. Ninguém tá com mão levantada no momento também, não. Certo. Pronto. Acho que só agradecer, né? Eu estou vendo que a gente teve algumas participações aqui no chat. Esse é para ser um encontro que a gente que a gente deve fazer com uma maior regularidade, né? Mas principalmente aqui o que eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, a contribuição de vocês, que devolvam para o escritório todas as dificuldades, todas as situações que vocês forem encontrando no decorrer do uso aí da ferramenta, para que a gente consiga justamente fazer esses ajustes, né, o que for necessário. Lembrando aqui, é uma parte importante até da gente divulgar com a nossa comunidade, internamente, com os nossos alunos, que o módulo de peticionamento do SEI, ele vai sendo gradativamente desativado. Então, agora, hoje nós já temos, se não me engano, são 18 serviços, 18 ou 19 serviços disponíveis na plataforma do BAGOV, tanto para aluno de graduação, quanto para aluno de pós-graduação, estudante egresso ou matriculado, e esses que já estão lá, a partir aí de 30/6, eles já não estarão mais disponíveis no módulo de peticionamento, né?
Então, é importante a gente ir fortalecendo isso com os nossos alunos. Esse é um evento que vocês podem divulgar com os colegiados, né? Se tiver algum grupo de WhatsApp, alguma coisa com os estudantes, isso pode ser compartilhado o link. A ideia é que eles venham também, que eles acessem, né, essa informação e que a gente possa ir crescendo e trocando, né, e crescendo aí nesse entendimento. Então, amanhã vamos ter mais um encontro. E a gente vai fazendo à medida que for necessário. No início do próximo semestre, a gente com certeza vai fazer mais encontros, mas estamos também à disposição para fazer atividades pontuais, específicas com os departamentos. Então, se vocês identificam que é preciso fazer um atendimento específico, os servidores do departamento estão com muitas dúvidas, a gente organiza, quando for próximo a gente vai, quando for um pouco mais distante a gente provavelmente faz remoto, mas a gente está aqui à disposição, tá? Precisamos só estabelecer essa comunicação para que as dúvidas cheguem até a nossa equipe e a gente consiga ajudá-los, tá? Cassinha está com a mão levantada, mas eu já aproveito que estou com o microfone aberto aqui para me despedir, agradecer a todos vocês, a gente está aqui à disposição, e um abraço aí. Vai lá, Cassinha. Pronto, pessoal. Só reforçando o que Cristina falou, amanhã a gente tem um outro encontro, mas o conteúdo da apresentação vai ser esse mesmo. Se vocês quiserem, né, assistir novamente, ou se quiserem identificarem, outros setores do departamento, amanhã vai ter de novo, entrem para ver, vocês podem indicar, mas quem veio hoje, se tiver entendido tudo, amanhã não precisa, porque vai ser a mesma apresentação, mas se quiser, serão bem-vindos. A segunda coisa é que eu coloquei no chat, fixei o caminho para, né, a central de serviços e também o site institucional da gente, onde tem também o manual PDF, né? Tem vídeo, né, com o evento do lançamento. Posteriormente, essa gravação aqui a gente também deve disponibilizar para ficar lá, vocês poderem acessar a qualquer momento. E tem o manual em PDF também e mais algumas informações sobre o projeto. Então, acessem lá também nosso site, tá bom? Mais uma vez também, obrigada aí, pessoal. Então, pessoal, muito obrigado também. Obrigado pela paciência, obrigado pela disponibilidade de vocês, tá? Qualquer coisa, estamos à disposição. Se precisarem de tirar dúvidas, fiquem à vontade também, né? Se identificarem, se identificarem alguma dúvida, façam esse registro, né? Porque a gente está aqui para facilitar o uso e facilitar o trabalho de todo mundo, tá? Muito obrigado mais uma vez e até mais.